Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, dia 15 de junho. A data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2006, busca chamar a atenção para um problema social crescente, os diversos tipos de violência que afetam os idosos. Violência física, psicológica, emocional, financeira, entre tantas outras. Neste programa, vamos conhecer mais sobre as leis que os idosos têm por garantia e debater sobre violência, abuso e discriminação que muitos idosos sofrem dentro de suas casas e até mesmo fora delas. Recebemos aqui no estúdio a doutora Antília Reis, advogada, especialista em direito dos idosos, e de forma remota, que já aparece aqui no nosso telão, conversamos com Samantha Citarte, psicóloga e mestre em gerontologia biomédica. Muito obrigada, doutoras, pelas presenças de vocês. Obrigada pelo convite. Muito agradecida pelo convite. É muito importante, né, que a gente explique os direitos, né, e o que fazer. Doutora Antília, eu já começo perguntando para a senhora a importância dessa data, porque em alguns assuntos é preciso a gente criar uma data ou uma semana de conscientização para as pessoas ficarem em alerta. E essa questão da violência contra os idosos vem crescendo, principalmente nos últimos anos. É verdade. Na realidade, sempre existiu. Eu atuo há 30 anos, sempre existiu, mas era uma forma velada. Hoje em dia, com as redes sociais e depois ainda da pandemia, a coisa ficou mais patente, porque todo mundo tem uma câmera, todo mundo, né, tem um celular e isso acaba difundindo. Então, isso forçou com que o legislativo começasse a legislar e se preocupar mais com políticas públicas para defender os idosos. Doutora Samantha, a gente sabe que muitas dessas violências, como eu falei, elas acontecem dentro de casa. E, na maioria das vezes, o idoso não consegue se livrar, a gente pode utilizar essa palavra, né, da violência e acaba tendo problemas psicológicos ainda maiores do que simplesmente, se a gente pode dizer, né, simplesmente a violência, no caso física. Ele pode desenvolver uma depressão e aí, consequentemente, outros tipos de doenças. Sim, e é bem grave, né? Todo o contexto da violência, né, da família. Então, ela começa pela violência psicológica, né? Então, a gente fala muito em violência cruzada, que é a violência patrimonial, financeira, com a violência psicológica, migrando para uma violência física, né? Mas ela começa com algumas frases, assim, né? Pode começar com algumas frases. Você não serve mais para nada, com o que você vai gastar o teu dinheiro? Então, você gosta mais de um filho do que de outro, né? Então, algumas questões na família afloram, né? O idoso, ele fica com medo de fazer a denúncia, né? Porque, por vezes, ele tem que voltar ao lar, voltar ao convívio familiar, né? Então, por um lado, existe o medo ou o processo de culpa, né? Sempre meu filho vai mudar, minha filha vai mudar, como que eu vou denunciar meu próprio familiar, né? Eu acho que isso o que mais a gente escuta dos idosos, né, é esse medo, né? Essa falha na rede de apoio, na rede de proteção. Inicia na violência psicológica, como a senhora bem explicou, né, doutora Antília? E aí tem os agravantes, né? Já é grave a situação de uma violência psicológica, mas a gente sabe relatos e situações que chegam a situações de violência física e muitas vezes, numa violência física, a morte do idoso, né? E cárcere, né? Cárcere. Muitos são encarcerados pelos parentes. O que é importante falar, 2 pontos que a doutora falou bem, nunca existe uma violência só. Sempre tem uma violência ligada a outra violência. Não existe, ele só sofre a violência psicológica. Sempre com a psicológica vai vir ou a física ou a patrimonial, como a doutora mesmo disse. Agora, o importante é nós falarmos de prevenção.
Antes de nós falarmos de legislação, é prevenção. Hoje em dia, a pessoa, antes dos 60 anos, que já é considerada pela lei idosa, ela já pode ir num cartório de títulos e documentos e pagar R$ 32 para fazer uma declaração de vontade, onde ela pode colocar qual é o filho que ela quer que cuide dela, ou qual o funcionário que cuide dela, qual a pessoa que cuide dela. Não chega a ser um testamento. Testamento é quando você falecer, o que vai ser feito do seu patrimônio. Mas é uma declaração de vontade para quando você já tiver, talvez impossibilitado por uma demência, por uma senilidade ou por uma doença, ou você estar num outro estado psicológico, como a doutora falou, de uma depressão aliada pelas violências que sofre dentro de casa, você tem um documento jurídico válido. Então, hoje, com 30 e poucos reais, você pode fazer uma declaração de vontade, onde você vai falar, eu quero ser cuidado pelo filho tal ou pelo funcionário, o meu benefício, tal pessoa vai cuidar, o meu animalzinho. Você pode determinar tudo o que você quer, inclusive parte de medicação, parte de ressuscitamento, se você quer ser ressuscitada, se você não quer, se quer ser entubada ou não quer. É uma declaração de vontade, os cartórios já estão aptos para elencar quais são o que você pode dispor. E é muito importante porque o escrevente do cartório, ele tem fé pública e ele vai atestar que a pessoa naquela época estava com o gozo da capacidade mental. Então, você vai ter um documento juridicamente válido que depois ninguém vai poder discutir. Se você não tem a prevenção ainda e você já está nessa situação, é importante falar que qualquer pessoa, um funcionário, um vizinho, um amigo, um parente, pode denunciar. 190 é o mais comum, mas você pode, aqui em São Paulo, fazer a denúncia pelo 156, né? E você pode fazer pelo Disque 100, que é dos direitos humanos, onde, né, o maior número de denúncias comparado com a de mulher que sofre violência doméstica são dos idosos. Então, qualquer coisa que você vê que não está normal, você faça a denúncia pelo idoso, porque o Ministério Público, ele vai tomar as providências, ele vai até o local, o site do Ministério Público também você pode fazer a denúncia anônima, e ele vai até o local, você entra no Ministério Público do Estado de São Paulo, denúncia anônima. Ele vai até o local ver a condição que esse idoso está vivendo. Se ele está sofrendo a violência patrimonial, a emocional, a física, e nunca é um tipo de violência só. E tem idosos que eles vivem em uma situação de insalubridade, sem os cuidados de higiene, sem medicação. Então, eles ficam aleijados no mundo, né? Porque o idoso, ele tem direito... aqui em São Paulo nós temos o projeto Amigo do Idoso, né? Ele tem direito a entretenimento também, ao transporte. Ele tem que estar inserido na sociedade como um todo e não só ficar, né, como um sapato velho dentro de casa. Doutora Samanta, todas essas questões que a doutora Antília traz são importantes a gente destacar, porque todas elas interferem no bem-estar do idoso, né? Com certeza, muito bem colocada, doutora Antília. Quero acrescentar a minha experiência, né? O meu projeto, meu mestrado foi na área de violência contra a pessoa idosa. Agora, na época de pandemia, né, que eu fiz a comparação do aumento da violência antes e depois, durante e depois da pandemia, né? Então, eu pude ler os boletins de ocorrência, né? Mais de 3.000 boletins de ocorrência. Então, eu tive acesso às histórias, né? Então, as formas de violência, né? Quando a gente fala de violência familiar, a gente está falando de diversas questões, né? De como essa família funcionou até a pessoa chegar no idoso, né? Qual foi o tipo de violência que se perpetuou nessa família, né? E como dica, eu falo que a gente precisa fazer uma poupança afetiva para chegar, né, no envelhecimento com afeto, com cuidado. É lógico que a gente precisa fazer essa autorização, né, mas quando você tem uma rede afetuosa, quando a gente trabalha com prevenção, a gente precisa falar dessa construção, né?
Porque também a gente tem outro lado da moeda, não é todo ser humano que chega aos 60 anos e não tem um histórico de vida e que, será que todo mundo é bonzinho? Não é dessa forma que acontece, né? Então a gente precisa psicoeducar as pessoas para o envelhecimento. Olha, vai envelhecer, então precisa ter a rede, se não tem a rede familiar, a rede de proteção. Quando a gente fala né, os idosos que eu atendo, a população aqui, a gente sempre tenta inserir num grupo, assim como a doutora Antília falou, né? Da importância da gente ter o idoso dentro dos centros de convivência, dentro dos grupos, né? Que assim é mais fácil a pessoa, essa rede de proteção, né? Então a pessoa começa a conversar com outra, às vezes se abre, fala da violência, fala de algum tipo de vulnerabilidade, né? Então, nada melhor do que a gente psicoeducar as pessoas, né? Para reconhecer os tipos de violência, né? Poder fazer denúncia, porque a gente tem a subnotificação, né, das formas de violência, das mais graves, né? Outra questão também que eu quero levantar são dos golpes financeiros, né? Que eu peguei muito boletim de ocorrência, né, na delegacia dos golpes e as pessoas caem. Eu posso falar um pouco de cada... por que as pessoas caem no golpe, né? Acho que eu já posso entrar agora. Pode, claro, e a doutora Antília pode contribuindo. Senão, pode, claro, senão doutora, para a gente não perder o gancho. Fique à vontade. Tá. Não, as pessoas, né, essa leitura de golpe, e acho que a gente tem que educar também as pessoas, mas por que a gente cai nos golpes, né? Às vezes a gente está distraído, são histórias bem contadas, é tomada de decisão rápido, né? Recentemente, na sexta-feira passada, eu fui dar uma palestra aqui na Universidade da Terceira Idade, de uma instituição grande aqui, da Semana de Violência, de Combate contra a Violência, né? E fui falar sobre os golpes, né? Que nós fizemos uma cartilha juntamente com a delegada aqui da DPPI, uma cartilha de golpes, né? E cheguei de quinta para sexta, o meu pai, eu sou de São Paulo, né? Meu pai, minha família toda é daí, sou eu que estou aqui fazendo doutorado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E meu pai sofreu uma tentativa de golpe e eu fiquei super nervoso, porque conseguiu me ligar de um outro telefone, entraram pelo meu e falando que, né, golpe, com dinheiro e tal. Então, assim, eu senti na pele, fiquei extremamente nervosa para entrar na palestra, porque estava toda essa dinâmica aí do golpe. Eu falei assim, poxa, eu aqui do lado da delegada de autoridades, tal, não sei o quê, e no dia sofrendo esse tipo de violência, né? E essa violência, ela não é só essa tentativa de golpe, ela mexe emocionalmente com a gente fica completamente vulnerável. É uma invasão tão grande, né? E então, olha quanta coisa, né? Se a gente começa a falar dessas partes psicológicas, né? Então, voltando um pouquinho, falar de como por que a pessoa cai nos golpes, né? Então, usa da boa-fé, tem também o estelionato afetivo, né? Que é a violência sofrida nesses golpes, tipo o soldado americano. Vamos falar bem assim, mais claro, né? Claro. Pessoas entram na internet, né? Nas redes sociais, né? Começam a dar muita informação pessoal, né? E a vulnerabilidade, a carência também faz com que se acredite em histórias, né? Então a pessoa tem essa outra vulnerabilidade, né? Então, com relação a essas questões... Não, pode continuar, doutora, pode continuar. Não, é que eu já atravessei, já fui lá para os golpes, né? Mas todas essas questões de violência,
elas podem sim, né, voltando à tua pergunta inicial, sim contribuir para quadros de ansiedade, né? A pessoa que sofre o golpe, ela pode ficar com medo se ela denunciar, a pessoa vir atrás, né, dela, por exemplo, em rede social, em ameaça, né, essas situações, com medo, né? Medo também de denunciar, porque tem, por exemplo, um idoso que sofre um golpe e vai lá e deposita um dinheiro. Aí ele tem medo de contar para a família. Sim. Né? Por quê? Porque o filho vai virar e falar assim, tá, então eu vou ter que te interditar. Então o idoso fica com medo da perda de autonomia, né? Então acaba não contando nem para o próprio familiar. Né? Além de quadros de depressão, de isolamento social, né? E até quadros que levam a um suicídio. Doutora Antília, outro tabu falar também. Isso que a doutora Samantha fala, obviamente um tipo de violência, mas que precisa de uma ajuda, né? O idoso, nesse caso, precisa buscar o seu direito, precisa buscar de um especialista, mesmo que ele não queira dividir isso com a família, ele precisa buscar alguém. Quais são os relatos que a senhora ouve, né, na sua experiência como advogada nessas situações, já que a doutora entrou no assunto desses golpes, que também é um tipo de violência, né? Porque os criminosos se aproveitando ali da boa vontade dos idosos, que aí vai tudo isso que a doutora explicou, a questão da carência, muitas vezes, né, o próprio isolamento, aí não quer falar para o familiar. É importante falar que não é só o idoso que cai nesses golpes. Sim, sim. Né? Qualquer um pode cair nesses golpes, porque eles vão com o imediatismo, né, da decisão. Então é importante sempre explicar, não só para o idoso, mas para quem está assistindo, que toda vez que vier uma ligação de um parente, de um conhecido, de um amigo que estiver numa situação de perigo e precisar de um valor X, não importa qual seja, você espera para poder fazer o Pix e você confirma com a pessoa antes, porque eles falam, eu troquei de celular, eu perdi o celular, eu já quase sofri também com um amigo que estava vindo em viagem, a pessoa ligou e falou que era ele e estava no caminho. Eu liguei para ele do outro celular. Então, sempre, não tome atitude no imediatismo. Você fale que vai fazer, fala, estou fazendo, só um minutinho, estou com problema com o meu aplicativo, estou conectando a internet. Você, num outro telefone, ou do mesmo telefone, porque geralmente é pro WhatsApp, você confirma com a pessoa se está acontecendo. Ok, caiu no golpe. Hoje em dia, a jurisprudência já é pacífica. No começo, nós entrávamos com as ações, eram bem difíceis, agora não. A jurisprudência já é pacífica, que toda instituição financeira, ela tem que ter, já que ela fornece esse outro tipo de agência, né? Porque hoje em dia nós estamos caminhando para não ter mais agências físicas. Então, como ele oferece no celular uma agência virtual, ele tem que dar todos os meios de segurança. Então, se você, por acaso, fez um Pix, que é o que todo mundo faz hoje, ninguém faz TED nem DOC, você fez um Pix e você percebeu que você caiu num golpe, você tem todo o banco, instituição financeira, ele é obrigada a ter um ícone, um link para você questionar, para você invalidar, para você cancelar aquele Pix. Se a instituição financeira não cancelar, você entrando no Pequenas Causas ou na Justiça, ela é obrigada a te ressarcir. Isso já é jurisprudência pacífica. Toda vez que você toma um golpe, se você entrou em contato com a instituição financeira por telefone ou por link e ela não bloqueou aquele Pix ou não fez o estorno, ela é obrigada a te ressarcir. Então você pode ir em Pequenas Causas e resolver isso. Numa ligação você pode resolver. Agora, é importante a gente dizer que o idoso ele tem muito medo de interdição, né? Porque é a ameaça que é feita dos familiares para a interdição. Então, se você tiver um médico que te acompanha e ele te fizer um atestado de que você está capaz para as atividades civis, você não vai ser interditado. Outra coisa que é importante dizer é que os filhos têm obrigação de cuidar dos pais idosos e obrigação de alimentos. Então eu vejo muito procurar no meu escritório e fala, mas eu trabalho, eu não posso cuidar do meu pai. Então você tem que pagar alguém para fazer o seu papel.
São 3 filhos, os 3 têm que revezar para cuidar dos pais. São 3 filhos, os 3 têm que prover alimento, subsistência para os pais. Quem não pode pagando, vai trabalhar e vai cuidar do pai, vai lá e vai cuidar. Você não pode pagar uma cuidadora de idoso, então você vai lá e você dá banho antes do seu trabalho, depois do trabalho. Isso é obrigação. Caso isso não seja cumprido, o idoso, ele mesmo, ele pode ir ligar para as delegacias de idoso que tem em todos os municípios e falar: eu estou com problemas, eu preciso que meus filhos cuidem de mim. Os filhos que negligenciarem vão responder crime pesado pela lei do idoso. Então, não existe falar só um que cuida e só um que paga e os outros não. Todos têm essa obrigação. E se isso chegar aos ouvidos, né, do Ministério Público ou na delegacia, os filhos vão ser chamados e eles vão ser obrigados a cuidar e a prover alimentos, subsistência para o pai idoso. Doutora Samanta, eu já vou pedir até para a doutora Antília para a gente entrar um pouquinho na questão da lei do idoso. Mas antes, eu gostaria de perguntar para a senhora disse que a senhora teve contato com cerca de 3.000 boletins de ocorrência, né? E a gente pôde perceber no último ano um crescimento na violência contra o idoso e principalmente em mulheres idosas. Quais os relatos, se a senhora puder nos explicar, além dos golpes financeiros, desses boletins de ocorrência, quais as maiores reclamações, as maiores denúncias? Bom, são várias questões, né? Eu queria só fazer essa colocação da doutora Antília quanto à relação do golpe. A gente tem que, eu sempre falo que a gente tem que trocar os pneus com o carro andando, né? Essa questão da violência digital, né? Da inteligência artificial, né, que grava a nossa voz, né? Sim. A gente sempre tem que ir atualizando, cada momento tem um golpe novo. Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a questão da enchente, então novos golpes foram feitos, né? Então a gente sempre tem que estar em alerta. Assim, a violência contra a mulher, né, é maior vulnerável. São entre mulheres, né, e os maiores, quem comete a violência são filhos, netos. Né? Mas dentro dessa questão, a gente tem a violência a patrimonial, né, muito a questão patrimonial, aparece nesses relatos, mas sendo filhos mesmo, né? Geralmente a mulher fica viúva, fica sozinha em casa, né? Às vezes o familiar volta, né? Às vezes o neto volta a morar junto e começa a exigir algumas coisas que a idosa não consegue, a pessoa idosa não consegue dá, né? Tem uma limitação de aposentadoria, né? Outra questão são os golpes de estelionato afetivo, né? Então, muitas mulheres vulneráveis a essa carência, né? Faz com que tenha essa vulnerabilidade, né? Novamente repetindo a palavra, mas vulnerabilidade de cair nesses golpes, né? Entram em aplicativos e começam a se relacionar, né? Infelizmente, como a doutora Antília falou, não é uma questão só, né, da pessoa idosa, é uma questão geral, né? Mas com o passar da idade também, essa dificuldade também com o uso da tecnologia, né? E a gente tem que falar também que existe a violência sexual, né? Eu me recordo, assim, o primeiro boletim de ocorrência que eu peguei a ler sobre a violência sexual da pessoa idosa, assim, é angustiante para mim, assim, embrulhou o estômago. Não passava pela minha cabeça que isso acontecia, né? Então, também acontece dentro das famílias essa parte de violência, dentro de instituições de longa permanência, onde
a pessoa deveria ser cuidada, não como família também, né, dentro do ambiente de casa, mas também existe esse tipo de violência, né, que precisa estar atento nas instituições de longa permanência também. Doutora Não só Antília, essa violência como toda. sim, doutora Antília, essa questão que a doutora traz, violência sexual, né? É difícil a gente acreditar que um idoso, muitas vezes dentro da própria casa, possa passar por esse tipo de violência. É muito comum para todos os vulneráveis, né? Crianças, deficientes, idosos, as pessoas que cometem violência, elas são sádicas, né? E elas gostam de ter aquela pessoa que não pode se defender sob o seu jugo. Então, isso é muito comum. Isso não é uma coisa assim absurda, porque para eles não interessa se é uma criança, se é um idoso, se é um deficiente. É a sensação do poder de deixar uma pessoa que não pode se defender ali refém. Então, mais uma vez, a gente reitera, né, que quem achar qualquer coisa, ver qualquer coisa estranha, tem os canais, 190, 156 e o Disque 100. E sempre a denúncia ela vai ser investigada. Então a pessoa tem que ser, né, as pessoas têm que ser criteriosas para fazer a denúncia, mas qualquer indício vai ser investigado. O que é importante nós falarmos é que hoje em dia você consegue usar por analogia a Lei Maria da Penha para afastar parentes que exploram e que cometem qualquer tipo de violência, que nunca é só uma, da casa. Então, o idoso, o Ministério Público, um defensor público, ou até um advogado particular, eu entro com muitas ações para que o parente seja retirado do lar. O que acontece é que nós temos idosos que às vezes têm um filho já numa idade de 30, 40 anos, 20 e poucos anos, que não trabalha, que vive dessa aposentadoria. Como a doutora bem falou, a mulher fica viúva ou o marido fica viúvo e aí ele fica refém de netos ou de filhos. Ele não é obrigado a ficar com esse parente dentro de casa. Então, ele pode pedir uma medida protetiva para o afastamento do lar dele, do parente, não importa qual que seja. Eu já tive que afastar até uma funcionária, que já trabalhava há 30 anos na casa, morreu o marido e ela ficou refém da funcionária, que estava cômodo para os filhos ter a funcionária lá, e essa funcionária cometia violência. Então, você tem medidas que você pode preservar, né, o direito de habitação e que esse idoso ele não seja obrigado a ficar com um parente. Muitos deles, às vezes, usam droga ou alcoólatras e eles ficam refém. Então, a qualquer indício disso, ele pode procurar a delegacia do idoso ou pedir para alguém fazer a denúncia e essa pessoa vai ser retirada do lar. Ou ele mesmo pode ser retirado e ir para um abrigamento, ou ele pode ir para a casa de um outro filho. Nós já tivemos caso que o filho morava em outro estado e nós conseguimos tirar refém daquele filho e mandamos para um outro estado, onde ele foi cuidado por outro filho. Então, não existe esperança, né? Não é porque ele está ali naquele momento refém, ele escutando essa matéria hoje, ele saiba que ele pode pedir socorro e a pessoa vai fazer uma denúncia e ele vai ser resgatado e ele vai ter a incolumidade dele física, psicológica e patrimonial preservadas. Ele tem que pedir o auxílio. Por isso que é importantíssima essa matéria, que muitos deles não sabem nem por onde começar. E às vezes eles nem sabem que eles estão sofrendo a violência. Eles acham que é uma coisa normal e muitas vezes a doutora é mais capaz do que eu para falar, mas o advogado é um pouco psicólogo também. Ele acha que ele, pela idade dele, ele não serve para mais nada. Ele está encostado. Por isso é muito importante, eu falo para os meus pacientes, eles terem uma atividade. Fazer uma arte que eles gostem, dançar, ir para uma faculdade de terceira idade, sair para excursão com os amigos, porque isso, essa saúde mental, vai fazê-lo não aceitar as violências. Nós vamos fazer um breve intervalo. O Alesp em Pauta de hoje, que está debatendo o assunto violência contra a pessoa idosa. Fique com a gente, voltamos já.